Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de número 11 do nosso resumão de informática destinado ao concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Bruno e vou acompanhá-los ao longo desta aula. Convido vocês a interagir conosco no Instagram também, no Facebook e se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar as notificações para receber os alertas dos próximos vídeos. Na aula de hoje falaremos sobre o tema correio eletrônico, ok? Primeiramente, dentro do tema correio eletrônico, né, só voltar aqui. Então, o correio eletrônico ele é um sinônimo, né, uma referência a e-mail, certo? E o envio e recebimento, né, o serviço de troca de e-mails, né, fornecido aí pela internet e também por uma intranet, nós podemos dividi-los aqui em gerenciadores, que são os aplicativos específicos para essa finalidade. A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco em relação aos gerenciadores. E os webmails, que são o serviço oferecido por empresas, né? Um serviço gratuito que nós acessamos via navegadores de internet. Então, primeiramente, vamos falar dos gerenciadores de e-mail. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Nós temos aí os dois primeiros são os mais tradicionais, que é o Mozilla Thunderbird, da Mozilla, e o Microsoft Outlook, da Microsoft. Anteriormente, ele era chamado de Outlook Express. Além desses dois que são os mais comuns, os mais tradicionais, nós temos aí o Windows Mail, Eudora, Mailbird Lite, Proton Mail, SeaMonkey, Evolution e MailSpring. Inclusive, eu analisei uma questão hoje de concurso que ela perguntava exatamente sobre nomes, né? Softwares, programas, gerenciadores de e-mail. Aí tinha lá as opções. Eu não me lembro muito bem se a questão era para a gente indicar que não fazia parte ou a que fazia parte. Mas em breve, né, quando a gente começar a resolver os exercícios destinados aqui ao concurso da Polícia Penal, eu vou inserir este exercício para a gente estar resolvendo junto aqui, ok? Então aqui eu resolvi trazer os nomes, né, dos principais gerenciadores de e-mail. E quais são as vantagens de se utilizar um gerenciador de e-mail? Então, só recapitulando, né, os gerenciadores são softwares, programas que permitem, né, a configuração de uma ou mais contas de e-mail válidas, né, serviços de e-mail, que eu passo a interagir por meio do programa do meu computador, né, por meio deste software. Qual é a vantagem disso, de eu estar utilizando o e-mail através de um programa? Eu consigo ler e escrever as mensagens de forma offline. Então, utilizando um gerenciador, eu não necessito estar online o tempo todo. Então, eu posso, por exemplo, ligar ali o software, né, conectado à internet, realizar o sincronismo, a sincronização com as minhas mensagens e, a partir daí, ficar offline e ler todas essas mensagens, escrever as respostas ali, já deixarem preparadas para quando eu conectar novamente, eu sincronizar novamente, eu faço esse envio, né, das mensagens que ficaram como resposta e sincronizo, né, recebo novas mensagens para serem lidas e assim por diante. Então, essa é uma característica, uma vantagem, né, ler e escrever mensagem de forma offline. O armazenamento ele passa a ser no HD do computador. Então, aqui eu fico limitado aqui ao meu espaço, ao tamanho do meu HD, ok? Isso aqui vai ser um pouquinho relevante para contas de e-mail de empresas menores, né? Talvez uma empresa fornece ali um e-mail para a gente corporativo da própria empresa, mas geralmente ali com o domínio válido, né, da própria empresa, geralmente nesse tipo de situação não tem um grande armazenamento como os webmails, por exemplo, do Gmail, do Outlook, da Microsoft. A gente não tem um espaço tão grande quanto esses webmails. Então, geralmente, empresas pequenas que têm ali uma estrutura
de e-mail e fornece para os seus funcionários, por exemplo, ou até para alguns, né, ou para todos os clientes, esse espaço ele vai ser limitado, ele vai ser pequeno. Se eu tiver um e-mail desse e configurar um gerenciador, aí sim o meu limite passa a ser o HD da minha máquina. Eu consigo armazenar estes e-mails no HD. E também a realização de backup vai ficar a critério do usuário, né? Eu consigo realizar backups mais rotineiros aí das minhas mensagens, né? Que estarão armazenadas no meu HD. Agora eu trouxe aqui algumas telas do Thunderbird e do Outlook. A partir dessa imagem, a gente vai começar a visualizar algumas características desses gerenciadores, né? Aqui eu coloco inicialmente uma tela de configuração, né? Então observe, ó, configure seu endereço de e-mail existente. Na próxima tela, eu vou só adiantar aqui para eu explicar. Quando esses gerenciadores de e-mail começaram a ser utilizados, né, a configuração ela não era tão fácil, era exigido essa configuração aqui um pouquinho mais avançada. Então, eu tinha que configurar o servidor de recebimento e o servidor de envio. Então, precisava do endereço correto, a porta correta, nome de usuário aqui, no caso do recebimento. Aqui no envio, da mesma forma, o servidor válido, a porta desse servidor, o nome de usuário que iria autenticar para realizar o envio e também o recebimento. Então, essas informações, elas precisavam ser exatas, precisas, né? Quem fornecia isso para a gente era o domínio, ali, a empresa que gerenciava o e-mail que a gente queria configurar, no caso, durante a configuração aqui do Thunderbird. Então, qualquer erro, por exemplo, aqui na porta, né, ocasionava o não funcionamento correto desse gerenciador de e-mail. Então, essa aqui é uma configuração mais específica. Os serviços, os gerenciadores, eles evoluíram e agora a gente fornecendo simplesmente o e-mail e senha, como a gente observa aqui, né, o e-mail e a senha, ele automaticamente realiza essa configuração do servidor para a gente, tá? Então foi uma evolução. Então essa tela aqui, se a gente tentar configurar o e-mail válido no Thunderbird, basta a gente realizar essa configuração e vai tudo funcionar. Ok? Que eu deixei só destacado para vocês verem como era essa configuração há um tempo atrás. Era um pouquinho mais complexa, né? O usuário ele tinha que entrar, por exemplo, lá no Gmail ou no Hotmail, Outlook, e extrair essas informações para fazer a correta configuração, ok? Agora eu tenho uma tela aqui do Thunderbird já configurado. Então observe, ele traz aqui para mim, né? Eu tenho um e-mail válido aqui, um e-mail que eu uso para testes. Ele traz para mim aqui as caixas que eu tenho configurada nesse e-mail. Observe aqui no cantinho, no rodapé, nesse momento ele está baixando as imagens. Quando eu fiz esse print, ele estava baixando as imagens, ou seja, sincronizando a minha conta lá do Hotmail com o meu Mozilla Thunderbird, no caso, na máquina que eu fiz essa instalação. Então, observe que o Thunderbird ele tem um layout bem simples, né? Receber mensagens, esse aqui é um botão importante, né? Para ele realizar a sincronização, o botão para escrever mensagem, conversa, catálogo, filtros. E aqui seria a minha caixa de entrada, né? Ele mostra para mim aqui quem mandou o e-mail, o assunto, a data, né? Se está lida ou não, ok? Então é uma interface bem simples. Aqui ele traz, né? Os gerenciadores eles trazem alguns serviços também extras em relação à caixa de entrada, envio e recebimento de e-mail. Nesse caso aqui eu destaco a agenda, que é um serviço complementar, um serviço extra. Então ele mostra aqui para mim uma agenda, né? Permite que eu faça inserções aqui, é interessante. Tarefas também, né? Ele traz aqui a opção de tarefas, então eu consigo fazer um gerenciamento, tá? Das tarefas a serem executadas com prazo, data de início, né? Eu consigo
desses serviços e automaticamente agregar aqui envio e recebimento de e-mails. Aqui também eu tenho o meu botão de configurações, ok? Então observe aqui as opções que eu tenho aqui à disposição, né? Então consigo configurar uma nova conta, gerenciar os anexos aqui de uma mensagem, procurar e-mails, salvar como, esvaziar a lixeira, algumas extensões, preferências, ok? Então eu tenho essa opção de configuração. Observe que ela é semelhante, né, até ao botão de configurações do Mozilla Firefox. Então a Mozilla é a empresa, né, que tem o navegador Firefox, né, à nossa disposição, navegador de internet, e o Thunderbird, que é o gerenciador de e-mail. Então muita coisa aqui do layout das opções vão ser idênticas ao do Mozilla Firefox, pelo menos a parte de layout, ok? É lógico que temos que diferenciar, né, o navegador do gerenciador, mas a questão do layout, alguns pontos aqui são idênticos, inclusive a opção das preferências, né? Observem aqui, ele herda isso aqui do Mozilla Firefox, lógico, né, com as opções específicas aqui, só para vocês terem uma ideia da ferramenta. E agora eu trago o Microsoft Outlook, né? Algumas telas aqui também para a gente entender. Observem que o Outlook ele aparenta ter, né, mais opções, né? O layout dele é um pouquinho mais completo, né? Ele tem mais opções, um layout um pouquinho mais carregado aqui em relação ao Thunderbird. Primeiro ponto que eu destaco aqui são as guias, né? Ele não trabalha com aquelas barras com a barra de menus, né? Com as opções de menu. Ele traz aqui da mesma forma que o Office, né? 2016, 2019, ele traz as guias, né? A gente alterna aqui entre as guias. Eu vou até mostrar as principais aqui. E aqui também eu tenho a caixa de entrada, né? Da mesma forma, ele é muito idêntico aqui ao Hotmail, né? Ao e-mail da Microsoft. Então, é comum, né, a empresa ela deixar ali tanto o web, né, o webmail, quanto no caso aqui da Microsoft, o gerenciador, deixar a aparência o mais idêntica possível para que o usuário não sinta nenhuma diferença muito grande que possa afastá-lo de usar o software, né, o programa. Então aqui também foi feita uma sincronização, tá? Ele traz para mim também as caixas aqui, ó, da mesma forma, né? A caixa de entrada e aqui o conteúdo da mensagem que é aberto, né? Eu clicando, por exemplo, nessa mensagem, ele abre aqui ao lado, tá? Então vamos analisar algumas janelas, alguns pontos aqui na verdade, vamos analisar as guias, né? Nós temos aqui página inicial, né? São as opções mais utilizadas, né? Novo e-mail, itens, nova reunião, ele tem até um link aqui para o TeamViewer, arquivar mensagem, responder a todos, encaminhar, marcar como não lida, filtrar e-mail, enfim, alguns serviços mais usados com mais frequência. Temos a guia específica enviar e receber, vão ser opções relacionadas ao envio e recebimento de mensagens, né? Atualizar pasta, mostrar o progresso ali, por exemplo, de sincronização, cancelar, baixar cabeçalhos, referência downloads, trabalhar offline. Então tem opções relacionadas ao envio e recebimento. Opções de pasta, né, na próxima guia, nova pasta de pesquisa. Então para eu organizar ali as minhas caixas, né, as minhas pastas, né, limpar pasta, excluir tudo, propriedades da pasta, por exemplo, permissões. Exibir, né? A guia Exibir, ela trata exatamente da exibição, de como eu vou visualizar aqui a minha estrutura, o meu layout, né? Alternar o modo de exibição, visualizar mensagem, painel de pasta, painel de leitura, barra de ferramentas, janela de lembrete. Então tem algumas opções relacionadas à exibição do meu layout. E a guia ajuda, vai mostrar que ajuda, algum comentário, sugerir um recurso, mostrar treinamento, né? Que é uma ferramenta
da Microsoft que a Microsoft colocou tanto no Office, né, quanto aqui no Outlook, algumas opções de cursos, né, para ajudar o usuário. Aqui também eu tenho o Diga-me, né, que é um recurso também foi incorporado aí a esse novo layout do Office. Eu começo a digitar aqui alguma dúvida, ele já mostra para a gente as possíveis respostas para aquele conteúdo que eu estou em dúvida, ok? E aqui eu tenho uma tela, né, que é a tela, uma das das janelas, né, das telas principais, né, de qualquer gerenciador de e-mail, que é uma janela para o envio de uma mensagem. Né? Então aqui eu tenho alguns elementos importantes. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar uma setinha aqui, ó, são os remetentes do meu e-mail, né? Os remetentes. Desculpe, os remetentes não, os destinatários, né? Remetente sou eu, que estou escrevendo a mensagem, né? Então, o campo para com cópia oculta, são os destinatários da mensagem, do e-mail, né? Destinatários. Ok? Então, recapitulando, o remetente sou eu, que estou, né, com o meu e-mail, com a minha conta configurada aqui no meu gerenciador, e eu tenho os destinatários. Então, tem o campo para, campo CC, né, com cópia, e o com cópia oculta. Né? Cópia carbono, né, que a gente chama também, cópia carbono oculta. Então, cuidado com a diferença, né, do para, com cópia oculta. Então, com cópia oculta, os demais destinatários não vão visualizar aquele e-mail, tá? Aquele endereço que estiver constando aqui no CCO, tá? O campo assunto, né, vai ser o assunto daquela mensagem, e o campo texto, nessa caixa maior aqui que eu posso colocar o texto. Tem a opção também, tem aqui o botão de envio, né, da mensagem, tem o botão de anexo, né, que é muito importante. Geralmente a gente envia anexos a uma mensagem, tá? Recapitulando que lá naquelas aulas, numa das primeiras aulas que a gente estudou os serviços, a gente viu, né, como é que é o padrão de um e-mail, de um endereço de e-mail, como é que funciona o serviço, as portas de configuração, né, para envio e recebimento de e-mails. Então, essa parte teórica a gente estudou toda lá atrás. Só vocês voltarem aí aos vídeos, né, e estudarem essa parte aí, tá? Ok. Temos agora os webmails. O que é o webmail? É o serviço de e-mail fornecido, né, pela internet a partir de empresas, ok? Que utilizam os navegadores para acessar as mensagens. Né? Diferentemente dos gerenciadores, aqui sim eu preciso estar o tempo todo, né, online. Para que eu utilize, eu preciso estar conectado. Então, nós temos aqui algumas empresas que oferecem esse serviço: Gmail, Yahoo, Outlook, antigo Hotmail, através da Microsoft. Né? São gratuitos. Os espaços têm variação, né, de serviço para serviço. Geralmente 15 GB a 1 TB de espaço, né, de armazenamento aí de e-mails. Como que eles vão ganhar, né? Bruno, eles oferecem esse serviço aí gratuito, com espaço bem considerável aqui, né? Eles ganham justamente, eles utilizam as informações nossas para trabalhar anúncios. Então, geralmente eles vão ganhar nesse sentido aí, ok? Eles oferecem recursos extras, como um driver, uma agenda, tarefas, inclusive que a gente viu, né, algumas delas agora há pouco no Thunderbird, né, a parte de agenda, tarefas. Então, geralmente, os webmail também eles oferecem. Então, resumindo, né, a diferença principal vai ser que o gerenciador ele é um aplicativo, um software, um programa instalado, né, e que eu vou poder trabalhar em alguns pontos ali do e-mail de forma offline. O webmail ele é online, eu preciso estar online para acessar o conteúdo, responder, acessar mensagens, né, e-mails, e geralmente serão de forma gratuita. Né? Eu tenho um espaço limitado, né? Apesar de ser grande, ele é limitado, né? Diferentemente do gerenciador, mas em termos de interface, de layout, de funcionalidades, estão muito próximos. Né?
Aqui eu tenho uma imagem de uma caixa de entrada do Gmail, por exemplo. Então eu tenho aqui as minhas pastas, né, as minhas caixas, eu tenho aqui a área principal aqui dos e-mails, ok? Então é bem semelhante, né, a gente visualizando dessa forma. Aqui eu tenho a caixa para envio de mensagem, um pouquinho diferente da que a gente viu anteriormente do Outlook. Mas eu tenho as mesmas características, com cópia oculta, para, o assunto, o campo do texto, o botão enviar, o clips aqui que indica o anexo, né, e algumas outras funcionalidades específicas, né, cada um ajusta um pouquinho. Mas essas funcionalidades básicas que coincidem, né, tanto nos webmails quanto nos gerenciadores, vocês têm que irem para a prova sabendo, né? Por exemplo, a pasta rascunho são as mensagens que eu estou editando, estou criando, ainda não enviei. A pasta enviados são as mensagens que eu já enviei, né? Por exemplo, ok? E aqui também eu tenho algumas opções de configurações. Os webmails também possibilitam configurações. Então tem configuração geral dos meus marcadores, caixa de entrada, contas e importações, filtros de endereço bloqueados, encaminhamento via POP e MAP, né? Alguns complementos, chats avançado, offline e temas. Então tem alguns recursos que eu consigo configurar no meu webmail, tá certo? Ok, antes da gente encerrar, deixa só eu falar mais alguns pontos aqui. Nós temos, por exemplo, o gerenciador de e-mail, a gente até falou um pouquinho lá atrás. Né? Geralmente, empresas, né, que oferecem o serviço de e-mail, mas tem limite de espaço, né, geralmente eles vão estar é interessante que a gente utilize um gerenciador para aumentar ali o espaço, né? Aumentar essa limitação da minha caixa de e-mail, né? Então é importante a gente destacar isso aí também, ok? Então, para a gente finalizar essas aulas, como a gente vem dizendo, né? Desde as primeiras aulas, elas têm um caráter mais de recapitulação, uma forma de resumo, né, de estudo, tá certo? Então, com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu vejo vocês na próxima aula. Desejo a todos aí bons estudos.